Dois marmanjos beirando os 70 anos de idade comentam chorando vergonhosamente sobre o novo filme da Barbie. Vamos ver quais são os argumentos deles. Bora lá. Jurassic Cast, esse é o canal, hein? Sou a Barbie Girl. Se você quer ser a Tenho um problema com o filme lacrador. Eu tenho muito problema com o filme lacrador. Já começou muito bem. Eu tenho um problema com o filme lacrador. É engraçado que a partir de uma palavra a gente já sabe qual é todo o discurso, né, cara? É muito previsível. É impressionante como o repertório de uma pessoa, e quando eu falo repertório, nesse caso é um repertório mesmo de palavras, de dialeto, de vocabulário, ele pode ser muito revelador sobre uma pessoa, né? Porque esse vocabulário faz parte de uma agenda, né? Então, quando a pessoa chega e fala, eu tenho um filme com problema com um filme lacrador, a gente já sabe o que vem por aí. Lacrador. Dois. Tem Os muito. dois. Você também tem. Dois, ó, os dois têm problema com o filme lacrador. Mas eu acho que esse filme, o problema não foi nem ser lacrador. Ah, Foi ser ruim. o problema não é o filme ser lacrador. Você já tem problema com o filme lacrador, mas não é esse o problema. O problema é ele ser ruim. Beleza. Não, eu vou te falar, eu vou aumentar a polêmica. Ele é ruim? Vai lá, polêmico, vai. É um cara disruptivo. Ele é ruim, pelo menos metade dele. A metade que vai pro mundo humano, mundo normal. O problema não tá em ser lacrador. Tá em ele ser anti-homem. Ai, meu Deus do céu, cara. Anti-homem. Anti-homem. Tá, vai. O homem. E o que é isso? Não, não. É? Ele, sabe aquela pimenta a mais na lacração? Ah. Ai. Começa a irritar porque o homem é tratado como um imbecil. É isso que é o filme. Total e completo. Tá, mas você sabe que o filme é de fantasia, né? Um filme de ficção. A carapuça serviu pra você? Você se identificou com a imbecilidade do homem fictício, do homem fantasioso desse filme? Se você se identificou e ficou chateado por conta disso, aí o problema já não é mais do filme, né? Tem uma péssima notícia pra você. E É isso que é o filme. E isso é. Vou te dizer que isso é. Não é benéfico. Não é benéfico pra quem? Não dizer que isso é muito perigoso. Pois é. Pra quando você vai levar criança. Eu levei minha sobrinha pra cabine hoje. É engraçado, as pessoas tratam crianças como se elas não tivessem personalidade própria. Como se a criança não fosse capaz de desenvolver um senso crítico próprio. Como se ela não tivesse uma visão múltipla do mundo. Como se ela não conseguisse perceber as inúmeras variáveis que o mundo oferece. As inúmeras possibilidades. Como se ela não pudesse entender que um filme fala sobre uma coisa, um outro filme fala sobre outra coisa, que um vídeo fala sobre uma coisa de um jeito, que outro vídeo fala sobre outra coisa de outro jeito, e assim tudo isso fosse contribuindo para a personalidade daquela pessoa. Contribuindo tanto no sentido dela gostar ou não de algo. Ainda mais quando fala de adolescente. Lá dos seus 14, 15, 16 anos. Então, além dessas pessoas aqui, né, dos apresentadores do vídeo estarem sendo ignorantes a respeito do próprio filme em si e do que ele representa, eles estão sendo ignorantes a respeito de crianças, de adolescentes, subestimando a capacidade intelectual de uma criança e de um adolescente. Quando fala, é um filme que se eu levo uma criança, se eu levo um adolescente, a pessoa, elas vão estar sendo influenciadas por esse filme que é de uma agenda feminista. Então, ou o filme ele tem uma capacidade impressionante de influenciar, ou ele é um filme ruim, que fracassa na sua agenda política. E aí? Vocês estão indecisos. Pra mim isso aparenta ser hipocrisia, né? Mas tudo bem, vamos continuar. 12 anos. Chegou num ponto lá que ela falou assim: eu parei, só fiquei olhando o filme assim, não me interessei mais. Tava achando chato. Ainda bem. Cara. Ainda bem. Porque se não tivesse achando chato, tivesse prestando atenção, ela ia ser altamente influenciável, né? A sobrinha. Ainda bem. É perigoso essa temática. Pois é. Meu Deus, velho, o filme de boneca da Barbie é perigoso em sua temática.
perigoso. Ele é perigoso em sua temática porque ele é lacrador, porque ele é anti-homem. Esse é o argumento, até o momento, de duas pessoas adultas que aparentemente trabalham há muito tempo com resenha, com crítica de cinema, dentro de cabine, com opiniões sobre um filme da Barbie. Sem brincadeira. Porque vendeu-se um filme infantil e se entregou. Vendeu-se um filme infantil, ponto. Quer dizer, vírgula, né? Porque desde o início a gente já sabia quem era a diretora, que trabalhou com Adoráveis Mulheres, inclusive um excelente filme, Lady Bird, que é muito bom também. E que desde os primeiros trailers que faziam alusão a 2001, que tinham algumas pinceladas aqui e ali de qual seria a temática do filme, a gente já sabe que seria um filme com camadas de percepção, de entendimento, né? Muito embora ainda seja um filme sobre um produto que foi vendido em massa ao longo de décadas e que esse filme ainda vai ser utilizado como vitrine para venda, para continuação da venda desses produtos, né, desses brinquedos, ele ainda é muito autoral, porque a diretora, a Greta, ela é uma diretora muito autoral. Então já se esperava que o filme seria autoral. Já se esperava que o filme daria a volta nessa temática infantil. Então, na minha opinião, é uma informação equivocada. Se equivocou quem achava que esse filme seria infantil. E mesmo que você leve criança pra assistir, pra mim não tem problema nenhum. Pra mim não tem problema algum. Não é anti-homem. Não é lacrador. É um filme de fantasia. E ponto. Musical de fantasia, que tem seus personagens, que tem sua história, inclusive surpreendente. Um filme feminista. Declaradamente feminista. Claro. Claro. Qual o problema? Declarada- A gente tem tantos filmes que são declaradamente de direita, filmes que são declaradamente de guerra, a favor de não sei o quê, filmes que são conspiracionistas, filmes de inúmeras temáticas que são abertamente políticos, que são abertamente partidários, que são abertamente pertencentes a uma agenda política. Por que esse não pode ser? Qual o problema? Porque ele é feminista? Declaradamente feminista. Claro que E isso. com um toque de anti-homem. Ou eu quebro, eu não tanco a parte do anti-homem, não. Eu queria que ele descrevesse o que significa ser anti-homem. É porque os homens nesse filme são retratados como burros, imbecis, e vocês se identificaram com isso? É porque ele exagera um aspecto da personalidade frágil, da masculinidade frágil dos homens cis? É por isso? Porque como um bom filme de fantasia, como um bom filme fantasioso de ficção, ele exagera aspectos da personalidade de seus personagens ou aspectos do mundo para refletir como o mundo é, de fato, né? Então, gêneros como fantasia, como ficção científica e horror, eles têm dentro do seu propósito o exagero de algum aspecto que pra gente é visto como comum no mundo normal, no mundo real, e que a gente já tá até alheio a ele, já não consegue mais observar. Então, esse exagero dado pela fantasia, pela ficção, pelo horror, serve como uma lupa no que está acontecendo na nossa sociedade. E essa lupa, muitas vezes, ela escancara aquilo que tem de mais frágil. E me parece que serviu para vocês. Essa fragilidade todas ela é dos homens retratado nesse filme, cara, caiu como uma luva. Vocês estão apertamente incomodados com um filme infantil. Ou, já que vocês não concordam que é um filme infantil, com um filme adolescente. É perigoso você levar filha mulher e pior ainda, filho homem. É perigoso você levar filha... Cara, cada frase é uma maravilha dessa resenha. É perigoso você levar filha mulher e mais ainda, filho homem. Por quê? Porque o filho homem, ele vai ser influenciado... De que sentido? Eu queria que você explicasse. Em que sentido o filho homem vai ser influenciado? Ou mal influenciado nesse filme? O que você tá querendo dizer com isso? Não consegui acompanhar esse raciocínio. Eu queria que você fosse mais claro.
Eu achei isso muito nocivo. Vamos fazer uma coisa? Antes de Nocivo. começar a falar sobre o filme aqui, a gente mesmo. Vamos ver a primeira opinião da Isabela, que a gente chamou as mulheres pra falarem também aqui. A Isabela, que é do canal, olha aí. Bora lá, eles chamaram mulheres pra falar sobre o filme, né? Que tem abertamente como público-alvo um público feminino. Essas mulheres fazem parte do mesmo canal que eles. Vamos ver o que elas têm a dizer. Bom, acabei de ver o filme da Barbie, tô com essa cara aqui de Barbie depressiva. É um misto de sentimentos. Eu comecei o filme achando, nossa, que besterol, que bobo, que pastelão, que chato, que fútil, que infantil e tudo mais. Aí vai avançando o filme e eles vão, né, dando uma explicação por que ele começou daquele jeito, por que as coisas são assim, vai indo pro mundo real e a Barbie vai começando a ficar com uma crise existencial, como a gente fica, né, como as mulheres principalmente se sentem. Então é um misto de emoções. Você começa uma coisa, daqui a pouco não é mais aquilo, daqui a pouco já vem outro sentimento, risada, é bem engraçado. Tem muitas referências da Barbie, de outras coisas também, de outras coisas da nossa cultura, da cultura pop. É um musical também, tem umas músicas muito engraçadas. É um filme completo, assim, faz tempo que eu não vi um filme assim, interessante, diferente, como esse da Barbie foi. E, bom, eu cheguei achando que ia ser assim, um filme super alto astral. No fim, eu saí aqui com uma crise existencial. Valeu, Isabela. Olha só, é impressionante, né? Eles trouxeram a opinião de uma mulher sobre o filme. Ela, em menos de sei lá, 2 minutos aqui, conseguiu ter um poder de síntese muito maior do que eles. Conseguiu explicar a importância do filme muito melhor do que eles. Explicou que o filme começa com uma proposta de ser um besterol, mas ele vai evoluindo para ser uma coisa mais séria e existencial. A própria Greta, né, e ao longo do tempo da divulgação do filme a gente foi percebendo que tinha como inspiração alguns filmes como Show de Truman, por exemplo. E no mesmo vídeo, antes, imagino que agora depois da opinião dela, eles vão invalidar essa opinião. Que é a opinião deles, né? Ah, é a minha opinião só, a dela tá aí, agora é a minha. E a deles é de que o filme tem uma agenda aí feminista e anti-homem. E é nocivo para mulheres e, mais ainda, para homens. Deus Agora me vamos livre. ver a opinião de uma membro nossa que ela pediu desesperadamente pra ir pro filme, que ela é muito fã da Barbie. A Luciana Bora do lá. Tempo. Olha aí. Outra mulher, vamos ver. Eu acabei de assistir o filme da Barbie. Pera, deixa eu tirar meu óculos. Acabei de assistir o filme da Barbie. Lu, Eu tô bom bem tempo. surpresa. Eu achei que fosse um filme bem infantil, um filme bem fútilzinho, mas é um filme bem bacana, com coisas pra você pensar. Eu achei que a Margot Robbie tava maravilhosa. Eu não sabia da história por trás da boneca. E aí foi muito legal ver tudo isso. Eles fizeram um misto de comédia e um negócio pra você pensar no fundo. Eu tô com medo de ficar dando spoiler. Eu recomendo muito que você assista o filme da Barbie. Eu chorei. Opa, Também, travou a gente aqui. que teve Barbie e tal, sabe que esse mundo da Barbie realmente é um mundo irrealista, né? Mas que é muito legal você vir assistir esse filme. É isso. Um beijo, tchau, gente. Maravilha. Então a opinião delas, ok? Não acabaram não dando nota, né? Esqueceram de dar nota. Esqueceram de dar nota. Pena. A Tamires, que já participou. A opinião delas. É engraçado, né? Que fala o quê? A opinião delas. Pronto. Cagou pra opinião delas. Essa opinião delas não foi capaz de causar nenhuma reflexão neles. Né? Não foi capaz de mudar nem um pouco o ponto de vista deles. A opinião delas, ou seja, é inútil. Elas têm uma opinião diametralmente oposta à deles. Elas expuseram essa opinião. Eles pegaram essa opinião delas e colocaram no vídeo. E essa opinião não foi transformadora pra eles. Em nenhum sentido. De nenhum jeito. Então é complicado, né? Vamos continuar vendo o vídeo deles aqui, porque aparentemente tem muita pérola por Vale a aí. pena aqui, a Ana Ana Marta, Marta. do Francinéfilos. Querem saber o que eu não gostei? Porque o Thiago participou do vídeo lá com a Ana Marta. Ele falou da opinião dele lá. Mas ela quer saber o que eu não gostei. Quando lançou o primeiro trailer, a gente tava brincando. Porra, filme do ano. Oscar. Isso aí é o filme que eu quero ver. É o único filme que eu quero ver ano que vem. E pronto. A gente tava na onda, a gente tava na sacanagem, na brincadeira. Que foi também o hype do Que marketing foi da coisa. o que ele vai ganhar dinheiro com isso. Isso. A não ser que ele pegue a primeira semana, que for Que é pra pagar as as pré-vendas. crianças vão falar assim, eu não quero ver esse negócio não, e não vão ver o E tá filme. arriscado. Porque quem dá Aqui, dinheiro é criança. Quem vai dar dinheiro pra esse filme é criança. Pois é, então Quem vai dar dinheiro pra esse filme é criança. Isso é muito perigoso, isso é muito arriscado, né? Então eles ainda estão apostando que o filme não vai ter uma boa bilheteria, né? Eles estão apostando que... eles estão torcendo para que o filme não tenha uma boa bilheteria, porque eles estão se sentindo ameaçados pela agenda política que o filme levanta. Cara, é impressionante, impressionante. São duas pessoas adultas, eu diria que mais que adultas, né? São duas pessoas grisalhas. Uma com a camiseta dos Simpsons, outra com a camiseta do Star Wars aqui, reclamando de filme de criança, de filme de adolescente e de agenda. Eles não entenderam, pelo jeito, a agenda política que tá por trás do Star Wars, né? Será que meia-noite eu te conto um segredo? Faz o seguinte, meia-noite eu te conto um segredo.
Então, tá arriscado dele pegar só a primeira semana, a segunda, e depois ser esquecido. Não Pois eu tô torcendo que o filme bata recorde de bilheteria. Eu tô torcendo pra isso. Porque é maravilhoso você ver pessoas se doendo por conta de uma obra ficcional, fantasiosa. E de ver pessoas subestimando a capacidade intelectual de crianças, subestimando a capacidade intelectual de adolescentes e menosprezando a opinião das mulheres, que inclusive trabalham com eles, e que eles botaram a opinião delas direto aqui no vídeo e não serviu pra nada. Não transformou em nada a opinião deles. Tudo bem, né? sei, posso estar enganado, mas é o que pode acontecer. Homem não vai querer ver esse filme, já começa aí, porque ele é anti-homem realmente. Homem não vai querer ver este filme porque ele é anti-homem. Eu queria que eles explicassem o que significa o termo anti-homem mesmo, assim, eu queria que eles fossem a fundo, assim. O que pra eles significa ser homem e o que significa ser anti-homem. Como o Thiago falou, pô, ridículo. Voltando ao que a Tamires perguntou pra mim. Você gostou de alguma coisa do filme? Eu gostei quando tava com a brincadeira do filme da Barbie. Que é o a Barbie lá dentro, na Barbilândia. Da Barbilândia, que é tudo aquilo que você, menina, brincou de Barbie. Não tem porta. A Barbie é transportada. Sim. Não tem porta. É transportada de lá direto pro carrinho. Isso ficou Ele legal. tava perfeito. O que era. Ou seja, eles gostaram da parte lúdica, né? Toda a parte lúdica eles amaram. Aí quando vai pra reflexão, pra proposta ali do discurso, quando vai pra parte feminista, né? Que eles dizem no sentido pejorativo aqui, aí eles já não gostam. Transfiguração de tudo aquilo que você brincou. Sim. Quando passou pro mundo real e ficou declaradamente feminista e declaradamente anti-homem, aí o filme decaiu. Piadoca sem graça, Porra. aonde a gente viu na cabine de imprensa a parte que riu. Sim, Entendeu? claro. A gente viu a parte que riu na cabine de imprensa. Explica mais, qual foi a parte que riu? Vocês estão deixando aí nas entrelinhas, eu queria entender. É engraçado que é sempre assim, de modo muito pejorativo e nas entrelinhas, né? Não tem coragem de falar. Porque se falar, as pessoas vão taxar de outras coisas, né? O que tá por trás desse discurso aí? A gente viu a parte que riu, né? Qual foi a parte que riu? Aí aquele negócio. Você fala assim, não, mas como é que é fazer um filme da Barbie todo no mundo da Barbie? Uma aventura Lego. Eu só digo isso. Ah, tá, tem que ser... tem que ser igual a Aventura Lego? Cara, Que é sensacional. Lá no final você descobre que eles estão sendo, Que na verdade tá sendo uma aventura do garoto. Tem que ser só um filme que é sobre uma alienação de um personagem dentro de um mundo que você só descobre no final ali, sem agenda nenhuma. E digo mais, o Lego, ele inclusive, apesar de ser também muito infantil, de ser uma animação, ele também tem agenda política, tá? Digo mais ainda, praticamente todos os filmes têm uma agenda política. Só que vocês só conseguem perceber quando vai contra o que vocês acreditam ou quando é alguma coisa mais explícita. Quando é mais sutil, quando o discurso é mais sutil, aí vocês talvez não percebam. E o discurso por trás do filme da Barbie, ele é explícito porque é necessário que seja explícito. do garoto. Pois é. Que Tudo bem, fizesse isso e imitar. Inventasse outra coisa que não fosse. Ela aí. Inventasse outra coisa. A última cena é a coisa mais ridícula que tem no filme. Sabe? Não tem como. Não fala não, se falar eu vou cortar aqui pra não ter spoiler no vídeo, tá? Pra quem não assistiu ainda o filme, eu não vou mostrar o que eles acham da última cena não, mas tudo bem. Defender essa porra. Não tem. Não. Em termos Nossa, os caras tão chateadíssimos, mano. Então eles estão perturbados. Olha só, é engraçado, né? Eles colocam aqui o pôster do filme da Barbie, embaixo uma imagem do Ryan Gosling. Não é nem da Margot Robbie. técnicos, ele é muito legal. Preocupação entre defender o mundo dos bonecos, né? Aquela coisa, até as poses que eles têm que fazer. Mas, cara, ficou uma coisa de mau gosto. Cara, mau gosto mesmo. De mau gosto. Mau gosto. Esse De mau gosto? Ficou uma coisa de mau gosto. Cara, primeiro que assim, eu acho que o público-alvo do filme não é pra vocês, né? Mesmo assim. Tô tentando mesmo ser respeitoso aqui. Isso é uma coisa que eu acho que vocês já deveriam saber. Segundo, que tendo isso, né, como base, o filme não tendo como público-alvo vocês deveriam tentar entender esse filme sob o ponto de vista do público-alvo para o qual ele foi feito. E isso é um exercício muito difícil para alguns
que a gente pode resumir em uma palavra: empatia. Tentar se colocar no lugar do outro, né? E imaginar, poxa, o que será que o discurso por trás desse filme tem como benéfico para as pessoas que são público-alvo dele. Vocês tentaram se colocar nesse lugar? E se ele é explícito, se ele aparenta ser político, tem uma agenda ali declaradamente feminista, por que ele é assim? Você acha que existe uma conspiração lacradora por trás ou será que é algo necessário? Uma mulher diretora que conseguiu chegar lá dentro do grupo dos diretores mais notáveis hoje em dia em Hollywood, que é a Greta. Uma diretora autora, né, que tem um ponto de vista muito autoral em seus filmes, né? Consegue trazer o existencialismo, consegue trazer aquela estrutura de coming of age, né? De amadurecimento nos filmes, que eu acho que tá muito presente no Barbie também. Principalmente dessa passagem de um mundo do brinquedo para o mundo dos humanos mesmo. Tudo está lá. Por que vocês não conseguiram enxergar isso? Qual o problema? É pra você que é aquela feminista xiita. Não vou dar outro nome aqui. Não vai dar outro nome? A feminista xiita. Você sabe o que significa xiita e de onde que vem esse termo, cara? Tá falando isso da boca pra fora assim, não sabe nem o que significa. Esse filme é pra você que é aquela feminista xiita. Porque as risadas lá estavam direcionadas. Chegam assim. Olha aí, as risadas lá... Cara, é muito preconceito rasteiro. É muita... Vou nem falar. Vai. Situações ali constrangedoras. Chegou aqui situações em que eu me senti constrangido. Eu só não saí porque faz parte do meu trabalho. Confesso aqui pra ele agora. Eu ia sair no E então você não tá fazendo muito bem o seu trabalho, né, cara? Nossa. meio da sessão. Você quer apresentar feminismo? Apresenta. Apresenta numa estrutura legal, apresenta num roteiro legal, apresenta num roteiro interessante até mesmo pra outras. Pra não falar que o problema é o feminismo, porque eles sabem que isso não pega bem, apesar de que já não tá pegando bem de jeito nenhum esse vídeo, aí eles falam que o problema tá no roteiro, aí eles falam que o problema tá na atuação, aí eles falam que o problema tá na estrutura, né? É impressionante como sempre tem um bode expiatório. A palavra que eles usam, né, que é lacração, ela é um bode expiatório para outras palavras, gente. Vocês têm que entender isso. Depois que inventaram a palavra lacração, esse filme é lacrador, não fala mais que é filme de viado. Depois que falaram que o filme é lacrador, não fala mais que é filme de preto. Depois que fala que o filme é lacrador, não tem como mais falar. Você não fala mais que é um filme de mulherzinha. É só falar que ele é lacrador. E aí você sai ali, ó, pela tangente. Então, você não pode ser mais taxado de racista. Eu nem tô falando isso deles não, tá? Tô falando aqui de um modo geral. Você não pode mais ser taxado de racista, de machista, de homofóbico, depois que você fala que algo é lacrador. Porque essa palavra substitui tudo isso, entendeu? Todos esses preconceitos. Então, muito fácil. Agora é muito fácil, só falar que é lacrador. Aí se te pressionarem, você fala, não, mas não é nem a lacração do filme não, o problema tá na estrutura. Ah, não, mas o problema tá que ele é muito colorido. Ou então o problema é que ele é muito... O roteiro é ruim, tinha que ser igual Lego. Tem que ser igual Lego, ó, nada a ver. Outras pessoas. Filmes políticos aí, Marighella, que são sensacionais. Se você não. Aquele da mulher do tribunal, porra, que a gente fez o. Da mulher do tribunal. O Vale a Pena ou não foi que você não lembra? Com a menina que fez o Rogue One. Aquilo é um filme feminista de verdade. Cara, Eu esqueci o nome. Quem são vocês pra falar o que é algo feminista de verdade ou não? Tipo, o feminismo, ele não é uma palavra que tá ali solta no dicionário, sabe? Existe décadas e décadas de discussões por trás dessa palavra. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Existem linhas de pesquisa dentro da academia científica, no meio de humanas, das sociais, a respeito do que quer dizer essa palavra. A respeito do que querem dizer os movimentos por trás dessa palavra.
para você chegar num vídeo sobre Barbie, um cara mal informado, com seus 60 anos, e dizer que filme feminista de verdade é esse aqui. Não é Barbie não, é esse aqui. Aí vai lá e indica o outro. Dele agora, e tá aqui, Porque ó. você Só tem trata aqui. como sério. Porra, não fica com essa lacração idiota. Nossa, é Lacração idiota. isso. Ficou infantil porque caiu pro nível da lacração. Sabe? De gente que tava lá querendo escutar aquilo mesmo. Uma claro, era uma pra ofensa isso. masculina do... Ei! Olha aí, imita as pessoas batendo palma pro filme como se fossem idiotas. Vocês estão acima de todos os idiotas e das idiotas que gostaram desse filme, né? Eu não tô falando que a gente é bonzinho, tem que ser só pra gente, não é isso não. Não, tem Mas que ser pra todo todo. filme que eles querem lacrar, os homens são idiotas. Vamos lá, a história do filme. A Barbie vai pro mundo real porque ela A começa a... criança que brinca com ela tá começando a ter tendências malucas. vou Isso, dizer aí ela assim. começa Tendências malucas? Como assim? a ficar assim, como se estivesse pintando a Barbie, esse negócio todo que você fazia. Ela tem que ir pro mundo real pra achar a criança pra poder convencer ela de não fazer mais aquilo. A mãe dela e ela vão pro mundo da Barbie. Beleza, pra resolver as coisas lá. Porque o Ken também foi, fez uma confusão a toda. Não vou falar porque também spoiler. Só que vai mostrar o marido da mulher. É outro idiota. É outro idiota. É outro idiota. A cena final. A cena Vocês tentaram parar pra pensar que existe um motivo por eles serem retratados como idiotas nesse filme? Existe um porquê? E que esse filme é um filme de fantasia? E que esse filme é um filme de ficção? Que ele exacerba, ele exagera, como eu já falei anteriormente, questões que não são muito bem vistas, que precisa-se de uma lupa pra gente conseguir ver através de uma obra de ficção, de uma obra audiovisual? final dele. Ah, E a cena dele, quando ele fica lá em casa. Pra definir ele. É um besta, um retardado. É só isso que tem. Porque assim, vamos lá. As mulheres querem descontar nos homens o quê? Na época que elas apareciam com Elas querem descontar nos homens? o corpo todo nu, esse negócio todo. Mostra o Ken lá, aquela barriga falsa lá do Ryan Gosling. Que você vê que aquilo ali é borracha. Claro que é borracha, é um filme de boneco. Literalmente, né? Um filme sobre bonecos. Ali, indo pro mundo real. Sim, Né? mostrar o Mostra boneco. o corpo, sabe? O corpo dele, essas coisas É todas. óbvio. Tá objetificando a mulher, objetifica o homem. Antigamente se preocupavam com uma coisa chamada história. Exato, ele objetifica o homem aqui justamente como um contraponto da objetificação da mulher que sempre foi feito durante décadas de cinema. E não só de cinema, mas de audiovisual. E milênios de sociedade. É um contraponto. É uma questão dada pelo filme, é um contraste em relação a outros filmes. A gente sempre teve aqueles filmes besteróis, sabe? Aqueles Todo Mundo em Pânico, American Pie, ali do início dos anos 2000, final dos anos 90, em que a mulher é retratada desse jeito. Como a burrona, como a idiota, que só tinha ali a beleza física, que inclusive era dentro de um padrão imposto também pela época. E esse filme, ele subverte isso e coloca esse papel no homem, no papel do Ryan Gosling. Existe um porquê disso estar no filme. Isso gente, é fácil de perceber isso pelos trailers. Não precisa nem ver o filme para entender que a proposta é essa. Sim. Que hoje não preocupa. Que hoje não preocupa. Né? Só viu o trailer, aquele lá que era o... Não se preocupa com história, né? É como eu falei, é um bode expiatório. Como eles estão incomodados com a questão política trazida pelo filme, com o empoderamento trazido pelo filme, com a questão social trazida pelo filme. Isso porque a gente tá falando de um filme da Warner, de um produto que é vendido há décadas, entendeu? E que vai servir como vitrine para vender mais ainda. Não é nem o antro da agenda feminista. A gente tá falando de Barbie aqui. E aí, como eles estão incomodados com isso, e pega mal falar que o incômodo deles é esse, aí o problema tá na história, o problema tá no roteiro, o problema tá na estrutura. A primeira cena do filme, né, que é a cena de 2001, perdeu a graça vendo no cinema, porque vi tantas vezes esse negócio em trailer. Cara, e aí Perdeu a graça de ver no cinema. Se não mostrasse no trailer, seria sensacional. eu dava 5 pro filme com aquela cena. Pra o que é a transição da história da boneca. Sim. Que antigamente se brincava de boneca pra ter o instinto materno. É. Pulou pra menina se identificar. Se não mostrasse no trailer, seria sensacional. Mas não, estraga a melhor cena do filme no trailer. Aí mostra o nome da diretora. Na época que eu vi, nem liguei. Falei, quem é a diretora? Beleza. Tem 2 semanas que eu fiquei sabendo que ela é a diretora do Lady... O cara trabalha com cinema, né? Trabalha aí cobrindo os filmes que são lançados. E só há 2 semanas ele foi ver quem é a diretora do filme. Bird. Aquela bomba. Aí eu falei, O Lady Bird é uma bomba? Tá explicado, né? Tá explicado aí. Mais um pouquinho. fudeu. Eu nem vi. Fudeu. Eu nem vi. Fudeu. Já tô vendo o que vai ser Eu nem vi. esse filme. O que eu vou te dizer da diretora é, ela perdeu a mão. Ele errou a mão de uma forma que ficou vergonhoso.
Eu fiquei com vergonha. Você ficou com vergonha, cara. Isso tem um motivo. Eu já falei. A carapuça serviu de alguma forma. Aí, a identificação foi feita. A provocação foi feita. Você foi lá e pegou. Foi fisgado. Unha do filme. Ó, eu vou ter que falar. Não vai falar agora que é spoiler, mas vai subir a nossa nota. Na média final, juntando com as duas meninas. Que assim, na verdade, eu vou mandar mensagem pra elas. E vou perguntar qual foi a nota delas, tá? É melhor. Sim, Tá boa. certo? É isso. E aí apresenta as notas. É, apresenta as notas, ok? Então, eu não sei agora, na hora que a gente tá gravando, qual foi a nota, ok? Aí no final vai aparecer a média final. Então, eu vou colocar no vídeo agora. Nota da Isabela. Apareceu. Ó, a nota de uma delas. Nota da Luciana. Nem falou, 3 de 5, né? Apareceu, ok? E a outra 5 de 5. Ou seja, a opinião das mulheres colocada no filme, junto com a nota dada por elas, não teve nenhum papel transformador sobre a opinião deles. Eles não foram impactados pelo que elas acharam, eles não tiveram um momento sequer para refletir sobre o que elas disseram. Isso é muito importante, gente. Eles utilizaram a opinião delas e o momento delas inserido aqui falando bem do filme como álibi, como bode expiatório para falar mal. Porque o que eles fazem logo em seguida é descartar. Ah, tá aí a opinião delas e descarta. Não serviu para eles essa opinião. Beleza. Outra coisa, eu ia também gravar com a Beatriz, só que ela falou assim, eu não quero gravar porque eu me interessei no filme. Não é filme pra criança. Já aviso. Não é filme pra criança, isso aí tá desde sempre posto. Filme pra adolescente. Tá? Cara, É 14 pra cima, 15 pra cima. 15 pra cima. Exato. Boa. Não, é não filme pra menos, criança. não menos mesmo. Vamos dar nota aqui, parece a média final, a nossa agora. Média final, vou voltar com um spoiler aqui que eu preciso falar do final. Vou dar 1,5. Nossa, é um mau caratismo, cara. Pela transfiguração do mundo da Barbie e do mundo real. Do mundo da Barbie se preocupar com. Isso que eu falei, eu gostei. Eu gostei da coisa da brincadeira. Ah, ela entra, o carrinho de plástico que ela é de. Isso que eu tô falando, gostou da. É uma infantilização do masculino que você vê em homens de 50 a 60 anos que querem negar o crescimento intelectual, querem negar a vida adulta. Já dizia o Alan Moore que um dos provocadores dessa infantilidade da masculinidade hoje são os filmes de herói. Existe um texto do Alan Moore, vocês podem pesquisar. É um texto grande, ele fala isso até no documentário sobre a vida dele também. Como que essa infantilização veio do Ocidente, né, dos Estados Unidos, tomando conta dos homens no mundo inteiro. E tá aqui a prova, gente. Tá aqui a prova. Gigante e o carrinho é desproporcional. Só. De resto. Tá a prova de que o que ele gostou no filme foi a parte lúdica e infantil, foi a parte da brincadeira. Quando vai pro sério, quando vai pro adulto, quando vai pra reflexão filosófica, social e política, eles não gostaram. Eu queria sair no meio da sessão. É porque faz parte do meu trabalho, mas é porque eu queria sair no meio da sessão. Eu vou dar meio. Meio. Ele deu meio pro filme. Sabe pra quem? As pessoas vão até agora e falam assim, o que É falta de respeito até com as colegas de trabalho deles. aconteceu? Porque eu sempre critiquei. Ryan Gosling é a única coisa boa desse filme. Olha só. É um filme repleto de atrizes, de mulheres, produzido por mulheres, dirigido por uma mulher, e a única coisa que ele gostou foi um homem. É isso que eu tô falando. Tem alguma coisa muito errada com vocês. Ele está bem no filme. Ele tá com expressão, uma coisa que ele nunca teve. Ele está sensacional na hora dos musicais. Porque é um filme musical, tem isso, viu? Tem pedaços de É um musical. filme musical. Se não gosta de musical, nem vá. Porque é um filme musical, tá? Então, porque o começo do filme já é musical. Não, sim, Né? e tem mais umas 3 cenas Sim. pra frente de musical. Então, ó, o Ryan Gosling tá sensacional na hora do musical. Aquele lá é o Shang-Chi lá, o Xing Ling? Não. Não é ele não, né? Não é ele não. É, não tá. é o Shang-Chi, É o Shang-Chi não. Beleza, eu achei que era ele. Estão bem informados, hein? É ele, sim. Mas eles dois estão muito bem no filme, né? Então, as cenas dele lá de musicais, isso aqui, são sensacionais e o Ryan Gosling tá tendo expressão. Só pela expressão dele, meio ponto. Confere se é o Xing Ling. Uma eternidade depois. Realmente é o Shang-Chi. Ele é o Shang-Chi, ok? Então tá muito melhor que no Shang-Chi. Não tenha dúvida. Muito melhor. Então, Vai botar meio ponto. meio ponto. Não, meio ponto. Por conta do Shang-Chi? Não, meio ponto pros dois. Foi o que valeu pra mim. E agradeço. É uma métrica de notas inventadas, assim, tiradas, já sabe de onde, né? Porque assim, até o começo do filme que eu falei que eu gostei, né? A parte lá do Barbilândia, se fosse mostrar aquilo ali, uma história ali dentro, isso que eu tô falando, se fosse mostrar uma história ali Como dentro. foi o Lego. Sabe? Aí ficaria bem interessante. Mostrar essas coisas, né? Ah, ela tá uma hora ali resolvendo as coisas com as amigas, ela puxada do nada e vai pra casa dormir, sabe? Coisa assim. Pô, você podia ter tanta coisa com boneco na sua mão, você tem pra fazer um roteiro sensacional, História. mas não, quer saber o quê? Lacrar. Já falei, não vou me repetir aqui. É isso que vocês querem, sabe? É só isso que vocês querem. Então azar. Tomara que dê merda
merda que o pessoal Olha, não eles estão torcendo para que o filme não seja bom, para que o filme não vá bem na bilheteria, para que o filme não repercuta, porque eles estão ameaçados. a mais. Eu tô torcendo demais. Agora eu tô torcendo mesmo. Olha aí, Tô torcendo. Difícil, gente. Difícil. Porque tá, porra, não dá não. Não tá dando. Muito, muito difícil. não tá dando. Meio, e é isso. Voltamos agora pra você saber o final. Eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Quem quiser ver os spoilers, pode ir lá pesquisar sobre o vídeo, vai estar na descrição também o vídeo original deles. Vou parar por aqui porque a partir daqui eles falam de spoilers, tá? Eles vão falar do final do filme. Mas é isso, gente. Eu desenvolvi aqui meu raciocínio, eu acho que muito bem. Eu acho que tá mais do que claro o que esse filme representa e como que ele é uma ameaça para esse pensamento retrógrado, né, de masculinidade frágil, do masculino que se rejeita do homem, né, de meia idade, que se rejeita a crescer. Se rejeita a crescer. E a gente não tá falando aqui de crescer no sentido de ter um trabalho e pagar contas, não, tá? A gente tá falando aqui de crescer no sentido intelectual, político, de entender o seu papel na sociedade, de entender o que você pode ser, o que você pode fazer para contribuir, quais os teus discursos, de onde que eles vêm, para onde que eles vão, e como isso é algo raro hoje. Esses homens que gostam de filme de hominho, de boneco, de super-herói, que não entendem a mensagem por trás de um Star Wars, que nem é uma mensagem muito complexa não, tá? Mas ela é política. Nem é dos filmes mais complexos, mas ela é política. Né? Os grupos de Star Wars são a Aliança e os Rebeldes por um motivo. Rebeldes por um motivo. E parece que nem isso se entende. Então assim, gente, tá aí. Impressionante. Fiquei chocado, mas não surpreso.